Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade à nossa aula e a gente estava falando anteriormente sobre o NASF, certo? E a gente viu um pouco sobre o NASF, que era uma forma de trazer esse novo modelo de atenção a pacientes com transtornos mentais. E não somente o NASF era usado e é usado com esse novo modelo. Chegou também o CAPS. Acredito que você já deve ter ouvido falar do CAPS. E se ninguém sabe o que é o CAPS, é o Centro de Atenção Psicossocial. É essa sigla CAPS. Que nesse novo modelo atua de uma forma diferente. Antigamente as pessoas ficavam internadas, sem ter um acompanhamento especializado, sem ter essa tentativa de reintroduzir essas pessoas na sociedade e na sua família. E no CAPS é totalmente diferente. Pra você ter ideia, apesar de que isso é um novo modelo, o primeiro CAPS foi criado lá em 1986, no mesmo ano da 8ª Conferência de Enfermagem. Perdão, da 8ª Conferência de Saúde. Ou seja, já era um modelo que as pessoas tinham vontade de implementar, mas que por causa da burocracia, por causa de muitas pessoas também serem contra esse novo modelo, demorou de ser implantado. Demorou tanto que foi só em 2001, né? Que aquela lei, a Lei 10.216, que é a Lei da Saúde Mental. Nesse CAPS, que é esse Centro de Atenção Psicossocial, ele trabalha de forma diferente do que antigamente era trabalhado. E ele obedece a alguns princípios, os princípios do SUS, que é a integralidade, a equidade e a descentralização. Mas, falando mais aqui sobre o CAPS, propriamente dito aqui no CAPS, os recursos para construir essa rede de atenção. Quais seriam esses recursos? Os recursos afetivos, né, relações pessoais, familiares, amigos, recursos sanitários, os serviços de saúde, sociais, moradia, trabalho, os recursos econômicos, que é o dinheiro, previdência, e os recursos culturais, religiosos, que são convocados para potencializar essa assistência. A pessoa que é acometida por transtorno mental, ele precisa de toda uma rede de atenção, precisa tanto de saúde, dinheiro e também do apoio psicológico e o apoio religioso entra para potencializar essa melhora do quadro dessas pessoas. O CAPS está no centro de tudo. Ele vai receber toda a atenção de todos os outros serviços. Ou seja, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, todo mundo vai contribuir para esse CAPS. Todo mundo, todos os serviços vão estar diretamente ligados. Ele é como se ele fosse o centro. Lembra que eu falei que é o centro de atenção psicossocial? Então, a ideia do CAPS é justamente essa, ser o centro. No meio fica o CAPS e todos os serviços estão contribuindo para essa assistência no CAPS. Não sei se vocês sabem, mas o CAPS ele é como se fosse um hospital, uma unidade, como uma UBS, porém distingue-se alguns CAPs. Tem alguns tipos de CAPs que são diferentes. Por exemplo, tem alguns que o atendimento é 24 horas. Outros só é pela manhã, à tarde e no fim da tarde já encerra. Outros pela manhã, tarde e noite, mas não passa a noite toda. Então eu vou mostrar para vocês quais são esses tipos de CAPs que vocês vão ter que aprender. Esse tipo de CAPS, que é o principal. Por exemplo, vamos aqui a alguns tipos de CAPS aqui. Para a gente chegar aqui no nosso foco principal aqui, que é o tipo de CAPS. Nós temos aqui algumas peculiaridades de cada um que vocês vão precisar aprender. Por exemplo, o CAPS 1. CAPS modalidade 1 é o menor. Como assim, professor, o menor? É o que precisa de uma população menor para ser instalado. Professor, ainda não entendi. Vai ser dessa seguinte forma. Em uma cidade de 20 mil a 70 mil habitantes, você terá o CAPS 1. Como é que ele funciona? De 8 da manhã às 18 da tarde, ou seja, de 8 horas da manhã até às 6 da tarde, final do dia. Certo? De segunda a sexta-feira. Esse é o CAPS 1. Professor, o que tem nesse CAPS? Para a gente trazer um pouquinho de como é esse funcionamento do CAPS. Gente, vai estar o slide no grupo. Vocês vão olhar o slide, vão ler o slide. Isso aqui é uma aula apenas para trazer alguma informação
de uma maneira mais lúdica para incrementar aí a aula de vocês, mas eu preciso que vocês acompanhem o slide que está no grupo. E vai ter essas informações no slide. E assim, o CAPS, ele tem de tudo. Como assim, professor? De tudo. Pense em uma casa. Pense numa casa dos seus pais. O que você tem na casa dos seus pais? Tem amigos, você tem comida, você tem atividades que você vai fazer durante o dia, né? Atividade lúdica. Você, por exemplo, você vai assistir TV, você vai jogar um baralho, um exemplo, você vai jogar um dominó, não sei. O CAPS é como se fosse isso. É trazer esse aconchego que você tem no seu grupo familiar, no grupo de amizades, para um ambiente agora de saúde. É isso que é o CAPS, em outras palavras, a grosso modo. Então no CAPS você vai ter o almoço, vai ter o lanche, vai ter atividade com danças, com música, com religião, um grupo religioso. Você vai ter atividades de artesanato, que aí entra os terapeutas ocupacionais, por exemplo, horta. E aí o céu é limite. Cada equipe do NASCE vai escolher a maneira como quer trabalhar. Mas a ideia do CAPS é isso, é você ter um dia que você envolva todas essas pessoas com transtornos mentais, problemas mentais, que eles agora vão passar o dia se relacionando, se interagindo, como uma pessoa normal, digamos assim. Uma pessoa como nós, nossas faculdades normais. Ou seja, o psicólogo, o nutricionista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, educador físico, todo mundo vai trabalhar em prol desse CAPS que vai ser esse centro. E aí a gente tem, continuando as divisões do CAPS, a gente tem o CAPS 2, que são populações de 70 mil a 200 mil habitantes, população maior, certo? Trabalhando também das 8 da manhã às 18 horas. Ele pode ter um terceiro período, um período extra. Se você tiver uma verba, o município tiver uma verba, essa questão financeira, tiver como financiar, ele pode ter um tempo extra, até às 21 horas à noite. E temos o CAPS 3, que são uma população acima de 200 mil habitantes. E esse CAPS 3, olha que interessante, ele funciona 24 horas, de segunda a segunda, feriados, final de semana, ou seja, ele não fecha, é 24 horas aberto. Qual a população? Acima de 200 mil habitantes. CAPS 1, 20 mil a 70 mil, certo? CAPS 2, de 70 mil a 200 mil. CAPS 3, acima de 200 mil habitantes. E o CAPS I, que é o CAPS infantil, que funciona também de 8 da manhã às 18 horas, acima de 200 mil habitantes da minha população. E o CAPS AD, gente, que é o CAPS AD, é o CAPS de álcool e drogas. Esse AD é de álcool e drogas. Esse CAPS trabalha exclusivamente com pessoas com problemas de álcool e drogas, pessoas que precisam ser recuperadas, pessoas com transtornos já, né? Pode ser esquizofrenia, bipolaridade, ou mesmo vício em drogas. Vai tentar recuperar essas pessoas. Isso é o CAPS AD, que também é uma população acima de 100 mil habitantes e funciona de 8 a 18 horas, de segunda a sexta, e podendo também ter um terceiro horário até as 21 horas. Gente, uma coisa interessante para vocês que precisam aprender sobre o CAPS é assim: se a cidade não tiver essas quantidades de habitantes que a gente está falando aqui, 20 mil, 70 mil, 100 mil, 200 mil, os municípios podem fazer um consórcio. Por exemplo, junta Curimatá, Redenção, Monte Alegre, e pode fazer um CAPS. Digamos, faz um CAPS em Redenção do Gurgueia, um exemplo. E aí Curimatá vem, Monte Alegre vem, para o CAPS em Redenção. Você pode unir as populações e fazer uma pactuação para trazer esse CAPS. Isso é uma ideia muito interessante, fazer essa pactuação, e pode ser feito isso para atingir a população que é exigida para esses CAPS. E eu já falei que o CAPS tem de tudo, tem oficinas terapêuticas. Vocês vão estar lendo isso no conteúdo, sobre como esse funcionamento, o que tem no CAPS. Vocês estarão acompanhando isso no conteúdo que está no slide, certo? Então hoje não tem atividade, hoje é só o vídeo. Leiam o conteúdo que está no grupo sobre CAPS e assistam o vídeo para complementar, certo? Qualquer dúvida podem perguntar no grupo, eu estarei lá no grupo para sanar as dúvidas.
Então, até mais, era só isso que eu tinha para passar para vocês hoje.